Professora, seja muito bem-vinda. Como vai? Muito obrigada, Thalita. Vou bem, apesar de um pouco de gripe com essas mudanças aqui de São Paulo de clima, mas nós estamos hoje comemorando o Dia da Democracia, né? E nada como a gente poder realmente poder comemorar o Dia da Democracia, porque se os resultados fossem outros, talvez não tivéssemos esse espaço, né? Então, Certo. hoje nós temos muitos desdobramentos aí, né, sobre essa reunião e veredito do Supremo, e a gente olhando tudo que foi feito no passado, tudo que foi declarado pelo antigo governo, todos os incitamentos que pudemos ver, né, todos nós assistimos, de 7 de setembro do outro ano, ao longo de todo o ano, todas as moções contrárias ao STF. Então, esse julgamento agora parece que também encerra um pouco desse moto contínuo, né, de agressões à liberdade, agressões a instituições, agressão à justiça, não é? E realmente, eu acho que Flávio Dino foi feliz quando ele fala que nós conseguimos ser célere nesse andamento, né? Apesar que ainda estamos patinando com os mandantes, mas acreditamos que estejam correndo as investigações, mas, de qualquer forma, essa, inclusive, defesa do advogado infeliz, completamente infeliz, também se coaduna com tudo que foi dito por esses golpistas, não é? Quando eles não acreditavam nas urnas, né? Desacreditando as urnas só para presidente, não é? Acreditando nas urnas para deputados, senadores e governadores, para presidente é que não. Estranho. Então, eu acho que faz parte dessa mesma lógica extra, pequena, não é? E que transcorreu ao longo de todos esses 4 anos passados do outro governo, né, de terraplanista, e que agora culmina, eu acho, depois daqueles exemplares manifestantes pela rua, rezando para o pneu, se agarrando a caminhão, né, e fazendo tantas daquelas acrobacias que parece piada, dura que foi verdade, dura que a dramaticidade disso é que realmente ocorreu, e ocorreu Sim. de uma forma dramática para a nossa sociedade, né? Vergonhosa. É muito difícil você explicar para quem não é daqui o que aconteceu, como que as pessoas estavam pedindo por ET, ou rezando para pneu, etc. e tal. Então, nada mais que se coadune nessa defesa do que um advogado que não defendeu os réus. Não. Ele assumiu que era default, que aquilo já ia ser realmente, iam ser tido como culpados, porque eles postaram, inclusive, vídeos, né, fazendo essa derrocada dos móveis, do mobiliário, do patrimônio, das artes e tudo nos três poderes. Então, ele desistiu de defender, continuou atacando o STF e as instituições democráticas na frente do STF. Acho que nada mais grave do que isso, né? E ainda comete essa barbaridade de se equivocar com referências filosóficas, históricas, não? Quer dizer, de Pôncio Pilatos para Afonso, ou o príncipe de Maquiavel, o pequeno príncipe. Quer dizer, eu acho que faz parte dessa cultura que acho que deve submergir, né,
para os confins da Terra plana, se não é aqui. Sabe que essa atuação do advogado me lembrou, e eu acho que ficou bem à altura, da atuação de parlamentares da extrema-direita nas CPIs que a gente acompanha ali no Congresso, né? Seja na CPI do MST, na CPI dos atos golpistas. Me parecia um daqueles parlamentares de extrema-direita fazendo um espetáculo, fazendo da tribuna palco e não exercendo de fato a função de advogado, né? Achei que estava bem à altura. Mas a gente dá risada, é trágico, a gente dá risada, mas é bastante trágico, né? Quanto à celeridade do julgamento, essa semana a gente lembrava aqui sobre os Estados Unidos, que puniu também esta semana uma das lideranças da invasão do Capitólio. Mas assim, se eu não me engano, lá foi em 2020, então foram 3 anos, né? Aqui o julgamento está acontecendo de forma muito rápida mesmo. A Tânia Mandarino, a advogada falou pra gente que de uma forma supersônica, né? Então a justiça está sendo muito célere nesses julgamentos. Agora, o que eu queria te ouvir é o seguinte: você diz que bom que a justiça acaba punindo agora, mas ela começa a punir e a gente espera que essas punições cheguem até um nível mais alto de quem arquitetou de fato essa trama golpista, né? E é sobre isso que eu quero te ouvir. Você acredita que a gente vai ver essas pessoas sendo punidas? A gente vai chegar até militares que participaram dessa trama golpista? A gente vai chegar até o arquiteto, como já disse o presidente Lula, que foi Jair Bolsonaro, né, o grande arquiteto dessa trama golpista? Você acredita que a gente vai chegar até essas pessoas e elas serão punidas por isso? Olha, Thalita, eu espero que a gente chegue sim, porque nós temos aí essa função, como o Flávio Dino falou, né? Tanto da função regressiva de punir o que foi feito, mas principalmente a preventiva, que isso não aconteça, não se repita novamente. Então, para ter essa função, né, preventiva, é necessário, de fato, que se puna, quer seja militares, empresários, parlamentares, todos os envolvidos. Eu acho que estamos chegando muito perto e eu acredito que o STF vai avançar. Até porque esse conglomerado todo, né, de faltar com o respeito, faltar com a lei, né, trespassar os limites da lei, não se deram só com o golpe, né, com a tentativa de golpe. A tentativa de golpe já é, por si só, muito importante e já merece ter realmente o veredito do STF para todos os cargos envolvidos. Mas, além disso, né, todos esses militares, uma parte dos parlamentares, né, e outros empresários também estão envolvidos e muitas falcatruas que estão sendo levantadas agora pela PF, né, com os diversos celulares que foram apreendidos, né, e também com as diversas declarações que eles deram. Eles não podem negar os vídeos que gravaram, não é? Então, eu acho que é uma amálgama tão grande de descumprimento de lei e de respeito pela população, pela sociedade brasileira, pela nossa Constituição. É tão vasto esse amálgama e essa corrupção, não porque a corrupção não é só a corrupção de desvio de dinheiro, mas a corrupção daquilo que deveria ser o destino de um Ministério da Saúde ou o destino de outros tantos instrumentos, né, do governo. Então, eu acho que essas apurações vão caminhar. Talvez não seja possível pegar todos, pegar tantos, porque são muitos, né, nessa estrutura corrupta, mas eu acho que servirá, sim, para passar esse Brasil a limpo, né?
para tirar o Brasil desse limbo horroroso, onde se tentou derrubar toda e qualquer instituição. As instituições, elas podem não ser perfeitas, as instituições podem ter que melhorar muito, como é o caso da justiça mesmo. Acho que todos nós sabemos que tem que melhorar. Eu mesmo fiz a pedido do STF uma pesquisa anos atrás, para ver como poderia melhorar o acesso à justiça. Então, nós concordamos que as coisas não são o ideal, mas não tem nada melhor do que a democracia, ainda, né? E não tem nada melhor do que as instituições, né? Armar o povo e fazer a segurança individual indiscriminada, como se pretendia, né? Desacreditando nas forças civis e até militares, né? Se tratar a ciência, se tratar a educação, se destratar a figura máxima de uma sociedade, que são os professores. Quer dizer, eu acho que nós estamos dentro de um caminho agora difícil, porque ele é um caminho reparador de coisas que nunca deveriam ter saído do lugar, né? Acreditar que a Terra não é plana, acreditar que professores devem ser excluídos, acreditar que a ciência deve ser excluída do orçamento, como se tentou, né? E que todos os assuntos sociais podem ser abolidos, é de um retrocesso, né, acerca do século XVII, XVI. Então, era impensável, né, acredito eu, para toda a inteligência, um retrocesso desse. E agora será um esforço grande para pôr esse caminho em ordem. Mas eu acredito que a própria população, que apoiou em algum sentido, em algum momento, aquelas manifestações, né, aquelas incursões contrárias às instituições, também agora não tem coragem de defender o indefensável. Eu acho que agora nós estamos num caminho de asfaltar essa estrada para a legalidade, para as instituições em funcionamento, para a validade dos direitos do cidadão. Perfeito. E acredito... Fala importante que você faz, inclusive, neste que é o dia, como a gente lembrou, de celebrar a democracia, essa homenagem que você presta aqui com a gente também, à nossa democracia, que é isso. Tem problemas, mas a gente está batalhando para que ela se fortaleça e é nesse caminho que a gente quer seguir. Importante essa sua fala, professora. Você citou a população e o que pensa a população diante dessa nossa democracia, né? E eu quero te ouvir sobre duas pesquisas que foram realizadas durante essa semana em relação ao governo Lula. Olha, a primeira foi a da IPESP, que saiu ali no comecinho da semana, né? E a gente tem na IPESP um aumento da aprovação do governo Lula, né? De 51% para 55%, 4 pontinhos, portanto. O Datafolha traz uma aprovação de Lula, saiu hoje, inclusive, o Datafolha, né? Lula aprovado por 38%. Na pesquisa anterior, de junho, eram 37%. Então, a gente tem um pontinho aí a mais também. O Datafolha é interessante porque ele tem uma série histórica bastante longa e Lula, neste momento de governo, é o presidente mais bem avaliado da série histórica da Datafolha. Então, assim, a gente pode perceber como um número não tão alto, mas ele é bastante alto para este momento de governo. Então eu queria saber a sua avaliação de acordo com o que essas pesquisas têm nos mostrado essa semana, professora. Então, é surpreendente. Tanto uma pesquisa como a outra, elas podem diferir nos números, mas elas mostram a mesma tendência.
uma tendência de aprovação do governo, numa quantidade bem maior que a desaprovação. Então, isso demonstra um caminho, né, que a sociedade está apoiando as medidas. Acho que na pesquisa do IPESP, que levanta várias opiniões sobre indicadores econômicos, desemprego, juros, etc., você vê que a grande maioria concorda com avanços que estão ocorrendo, né, em relação à inflação, queda de inflação, diminuição de desemprego, etc. Tem muitos pontos, aumento do consumo, né, redução da taxa de juros, o acerto das dívidas pendentes, muitos pontos pesaram nessa ascensão do governo Lula, né? Não é o governo Lula pelo Lula, é pelo que ele está fazendo. Então, na pesquisa do IPESP, fica mais claro do que até no Datafolha, que isso está fundamentado por essas ações e atividades que o próprio governo vem tomando desde que assumiu, né? E que vai aprovando, né? Que vai recebendo uma adesão de todos. E isso tem aumentado bastante, porque se você olhar, por exemplo, no IPESP, né, nós temos, assim, um valor, né, que não só 55 aprova, mas a perspectiva do Brasil melhorar ainda é bem maior que isso, né? Na opinião, a favorabilidade futura, porque, assim como se diz que nas finanças, né, a projeção do futuro pode atrair investimentos ou derrubar investimentos, bolsas, etc., a mesma coisa se dá com a opinião pública. Quando a opinião pública acha que o governo ainda será melhor, né, isso vai fazendo uma maciada desse caminho, né, porque eles já esperam que o governo reproduza um futuro melhor do que o presente. Então, o presente hoje está bem avaliado e bem diferenciado dos que avaliam negativamente. E, além disso, eles ainda acham que o Brasil está melhor e ficará ainda melhor, né? Então, essa expectativa de melhora é um dado muito importante, junto com a melhora que já percebe hoje, espera uma melhora no futuro. No Datafolha também tem outros dados, além do que eles publicaram, e é interessante até notar, porque apesar de ter 38 de ótimo ou bom versus 31 de ruim ou péssimo, né? O 38, que subiu 2 pontos em relação a 2 meses atrás, e o 31, que subiu 1 ponto de um mês para o outro, foi realçado 31, né? Quando, na verdade, a CNN realçou que cresceu, né? Na verdade, nem tem diferença estatística, né? Porque em pesquisa nós lidamos com diferenças estatísticas. A margem de erro aqui é de 2,2, então subir de 30 para 31, os que acham ruim ou péssimo, não é uma relevância estatística, não é verdadeira esse aumento, né? Então, mesmo alguns veículos enfatizando isso é uma manipulação de certa forma. Mas, de qualquer forma, é importante notar que mesmo no Sul, onde a aprovação ou a votação, né, para um governo do Lula foi bem menor do que a votação do Bolsonaro, ainda assim, no Sul, ainda assim, né, nós temos um índice de aprovação que não é tão inferior ao Sudeste, ou Norte, ou Nordeste. No Nordeste é maior, sim, mas o Sul não está ruim, né? Apesar de todas as fake news que se fizeram essa semana, né, com a infelicidade
das enchentes e tal. Nós que mexemos com a opinião pública sabemos o quanto se proliferou de absolutas fake news sobre o não envolvimento do governo federal com a tragédia, né? Se tentou atacar isso, né? O único segmento mais arredio, segundo o Datafolha, é o segmento que ganha de 5 a 10 salários mínimos. Esse é o segmento um pouquinho mais crítico, mas mesmo assim, a rejeição dele ao governo Lula não é maioria. É maior, mas não é maioria. 44% que rejeitam o governo Lula. E evangélicos, 41%, que também é mais alto do que a rejeição na sociedade como um todo, né? Então, o que nós vemos é que o governo vem se fortalecendo com essas medidas, né? Que apesar de já ter em poucos meses, nós estamos aí em 8 meses de governo efetivo, né? Já se tem aí uma dezena de medidas econômicas e sociais importantes, ainda é um processo que já está bem percebido, que a opinião pública já vem acatando bem, né? Ao contrário do que alguns bolsões dessa extrema direita às vezes propõem ou alardeia, não tem fundamento. Mas é isso, quer dizer, nós temos essas duas pesquisas aí apresentando dados interessantes e positivos que aprovam o governo e que esperam que o governo será bom, será melhor. Até a da Datafolha, 43% no geral acham que o governo será cada vez melhor, maior do que os 38% que estão satisfeitos hoje. Então, perfeito. Muito bem lembrada essa questão referente ao Sul, porque a pesquisa foi realizada agora dia 12 e 13 de setembro, a Datafolha. Realmente, quando essas fake news em relação à atuação do governo Lula lá no Sul já tinham rodado, né? Isso não mexeu com a percepção ali da população do Sul em relação ao governo Lula.